Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma edição do programa Pai Eterno, o nosso encontro diário de oração e fé. Iniciamos essa semana agradecendo as bênçãos que Deus nos concede diariamente e por cada devoto que faz parte desta família de amor. E hoje vamos meditar uma mensagem de São Paulo VI. Quem ajuda a obra de evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Como batizados, nós somos convidados a ir pelo mundo para evangelizar, seguindo o exemplo dos discípulos de Jesus. Mesmo que você não tenha condições de ir ao encontro dos que mais precisam, ao rezar por esta obra de evangelização, você colabora para que ela se torne consolidada no coração de Deus. Você se torna um evangelizador que intercede por esta família de amor. Os trabalhos para o reino de Deus não param. Temos uma evangelização 24 horas por dia, aqui pela TV Pai Eterno, por meio do canal aberto e também pela TV a cabo. Para saber a sintonia aí na sua região, basta acessar o nosso portal paieterno.com. E também nós temos o link da TV Pai Eterno lá no nosso site. No final da página você verá a pesquisa de sinal com o mapa do Brasil. É só escolher o seu estado e a sua cidade para descobrir quais são os canais disponíveis em aberto para você. A evangelização acontece também na assistência e no apoio aos que mais precisam. Vários projetos sociais podem ser desenvolvidos graças à generosidade dos devotos. Essas obras sociais atendem famílias carentes, possuem assistência odontológica e psicológica, trabalham no combate e prevenção ao uso de drogas, auxiliam jovens de baixa renda em seus estudos, bem como também a acolhida a idosos. Todos os dias, devotos do mundo inteiro são lembrados em nossas orações e nas santas missas. As religiosas carmelitas que vivem no Carmelo em Trindade rezam por você. E aqui na FIP, as irmãs da Copiosa Redenção recebem, acolhem e rezam por suas intenções. Venha fazer parte dessa família de amor. Venha ser generoso na sua forma de expressar o amor a Deus. O valor conforme o seu coração inspirar. E você pode até se questionar, mas o que eu tenho é muito pouco, padre. Não existe um valor mínimo para a sua doação. Sabemos que a oferta que mais agradou a Deus foi a da viúva, que deu tudo o que tinha diante daquela simplicidade das 2 moedas. Assim é o valor da sua generosidade. O seu pouco é uma riqueza inestimável para Deus e faz muito para a obra de evangelização. Por isso, pegue o telefone, ligue para nós, 62-3506-9800, para fazer parte da família Filhos do Pai Eterno. Os nossos atendentes estão prontos para acolher você, fazer o seu cadastro e, mensalmente, você receberá a carta do Padre Robson aí na sua casa. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua colaboração fiel. Você faz parte desta família de amor. Hoje teremos no programa Pai Eterno o Evangelho do Dia, em que alguns escribas e fariseus pedem a Jesus um sinal. E uma bênção especial do trabalho. Vamos rezar pedindo a proteção do Divino Pai Eterno sobre os locais de trabalho de todos os que nos acompanham e a providência para aqueles que estão desempregados. No Santo do Dia nós vamos conhecer Santa Margarida de Antioquia, jovem mártir. E no Santo Café nós vamos conversar sobre comunicar o bem com Rinaldo de Oliveira, jornalista e fundador do portal Só Notícia Boa. E encerraremos o nosso encontro de oração com a consagração ao Divino Pai Eterno. O nosso programa está só começando. Momento também de acolhermos a Vanessa Lobo, que está ligadinha em nossas redes sociais, para a sua interação. Vanessa, que Deus te abençoe, um programa abençoado para todos nós. Amém, Padre. É muito bom iniciar a nossa semana com esse carinho de todos os devotos. Vários já mandaram mensagem aqui. Sejam bem-vindos à minha casa, ao meu lar.
ao meu trabalho. E é assim, juntos em oração, que nós começamos. Você pode enviar as suas intenções para nós pelo facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. Além disso, estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo youtube.com/Pai Eterno. Eu aguardo a sua participação. É importante que você interaja conosco, afinal de contas o programa é ao vivo para isso, para que a gente possa conversar, registrar suas intenções, receber a sua participação e assim juntos celebrarmos a nossa fé. Meus irmãos, vamos rezar, vamos pedir a graça de Deus para a nossa vida e você já sabe, rezar sempre resolve. Rezar nos ajuda a manter a sintonia com o coração de Deus, nos inspira na esperança, nos ajuda a estarmos sempre abertos à vontade do Senhor. Por isso eu convido você a fazer essa experiência, a entregar o seu dia, a fazer com generosidade, a deixar que Deus molde, como o oleiro, o barro que ainda vai ser definido do dia de hoje, para que Ele possa constituir, conforme a sua santa vontade, aquilo que Ele deseja para nós. Voltando o nosso olhar para a imagem da Trindade Santa, que coroa Nossa Senhora, vamos rezar juntos ao Divino Pai Eterno. Pai Eterno, abençoa nossas famílias, abençoa os lares, para que em todos eles reinem a compreensão e a harmonia. Abençoa os pais, para que sejam amor, força e sustento para todos. Abençoa as mães, para que sejam luz, vida e ternura. Abençoa os filhos, a fim de que possam crescer honestos e responsáveis. Abençoa, Senhor, as famílias que sabem partilhar seus bens. Abençoa as famílias em crise, para que apostem no diálogo e na união. Abençoa, Senhor, nosso Pai, todos nós, para que sejamos irmãos uns dos outros. Amém. Vamos agora pedir a luz e a força do Espírito Santo para que venha sobre o nosso coração, a fim de que nós possamos guardar as verdades da fé presentes no Evangelho. Convido você a pegar a sua Bíblia, cartilha de oração, e abrir no Evangelho de hoje. O Evangelho está no livro de São Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Jesus, porém, respondeu-lhes: Geração má e adúltera. Está pedindo um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No juízo, os habitantes de Nínive vão levantar-se com esta geração e vão condená-la, porque eles fizeram penitência ao ouvirem a pregação de Jonas. E aqui está alguém maior do que Jonas. No juízo, a rainha do sul vai se levantar com esta geração e vai condená-la, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém maior que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus é colocado à prova por alguns escribas e fariseus, que se sentem ameaçados pela pessoa de Jesus, não por razões de fé, mas sim de poder. Com medo de perder o seu poder, eles provocam para tentar tirar a sua credibilidade. Estes escribas e fariseus somos muitas vezes nós, quando procuramos seguir os nossos egoísmos e interesses individuais.
quando olhamos para a igreja como uma realidade meramente humana e não como um projeto de amor de Deus por cada um de nós. A resposta de Jesus é clara: nenhum sinal lhe será dado. Não por ter medo, mas para concentrar e recordar que os sinais são relação de comunhão e amor entre Deus e a humanidade, e não de interesses e poderes individuais. Jesus recorda que há muitos sinais dados por Deus. Não é provocando ou chantageando Deus que se consegue chegar a Ele. Jesus é o sinal maior neste dia em que a palavra nos convida, para que cada um de nós compreenda com humildade que só um coração convertido volta para Deus. Pode acolher, interpretar e viver este sinal que é Jesus. A humildade é a realidade que nos aproxima não só de Deus, mas também da humanidade. Pela humildade, nós reconhecemos as nossas limitações e virtudes, mas, sobretudo, vemos os outros como irmãos e Deus como nosso Pai. Como nos recorda o Papa Francisco, o Senhor é muito paciente para conosco. Não se cansa de recomendar de novo, cada vez que caímos. Por isso, apesar das nossas faltas e provocações, o Senhor está de braços abertos para nos acolher e recomeçar. A alegria do cristão está em ser reconhecido pelo amor que se vê na sua vida, amor que brota do próprio Jesus. Vamos rezar agora a vida do santo do dia. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Margarida de Antioquia, jovem mártir. Margarida nasceu no ano de 275, na Antioquia de Pisídia, órfã de mãe desde pequena e filha de um sacerdote pagão e idólatra. Margarida tinha tudo para jamais se aproximar de Deus. Mas aconteceu algo divino. O pai acabou confiando sua educação a uma ama extremamente católica, e a vida de Margarida seguiu outro caminho. Cresceu muito dedicada às coisas do espírito, mas o pai começou a perceber que ela não ia aos cultos, ou mesmo ao templo, para participar dos sacrifícios aos deuses. Ele não suspeitava que ela participava escondida dos cultos cristãos até o dia em que alguém o alertou. Foi aí que começou o suplício de Margarida. Ele exigiu que ela abandonasse o cristianismo. Como ela se recusou, primeiro lhe impôs um severo castigo, mandando a jovem para o campo trabalhar ao lado dos escravos. Depois, como nem a força fazia a filha mudar de ideia, entregou-a às autoridades para que fosse julgada. Ela foi levada à presença do juiz e prefeito, e diante dele negou-se a abandonar a fé cristã. Foram horas de pressão e tortura psicológica que por fim viraram tortura física. Margarida foi açoitada, depois teve o corpo colocado sobre uma trave e rasgado com ganchos de ferro. No dia seguinte, ela apareceu sem o menor sinal de sofrimento, na frente do governante, que, irado com o estranho fato, determinou que ela fosse assada viva sobre chapas quentes. Nem assim a jovem morria ou demonstrava sofrer. Ela foi então jogada nas águas de um rio gelado, quando saiu de lá viva, com as correntes arrebentadas e sem nenhum sinal das torturas aplicadas. Muita gente ajoelhou-se, converteu-se e até se ofereceu para morrer no lugar dela. Mas o prefeito, enfurecido, mandou que a decapitassem. Ela morreu no dia 20 de julho de 290,
com a idade de 15 anos, e a sua fama de santidade espalhou-se rapidamente pelo Oriente e também pelo Ocidente. Vamos juntos rezar agora pedindo a intercessão de Santa Margarida de Antioquia. Pai eterno, Deus de amor e de misericórdia, derramai sobre nós, pela intercessão de Santa Margarida, as graças necessárias para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Que o nosso sofrimento se una ao do Cristo crucificado e nos aproxime cada vez mais das glórias do reino do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Santa Margarida de Antioquia, rogai por nós. Momento agora de interagirmos com você que deixou, na véspera do nosso programa ou do início até agora, a sua mensagem em nossas redes sociais. Com você, Vanessa. Padre, mais de 300 pessoas só no início desse programa já enviaram a sua mensagem para nós e nós dizemos uma coisa, estamos rezando pelas suas intenções e as irmãs também diariamente rezando na sua intenção. Apresento a vida do Renato Souza, ele que é de Boa Viagem, no Ceará, está nos acompanhando. A Carmen Carvalho pede pela sua saúde, também pelo seu marido, pelos seus filhos e netos. A Tânia Reik pede pela sua saúde, ela que está sofrendo com uma dor na coluna, pede agora o restabelecimento, o alívio dessas dores. O Paulo Borges, que é de Juazeiro do Norte, nos acompanha. A Ângela Bernardes pede por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. E a Regina Alves, de São Paulo, pede pela saúde de toda a sua família e também por todo o povo brasileiro. Tá certo, a gente agradece a participação de cada fiel devoto que participa do nosso programa Pai Eterno. Hoje, segunda-feira, estamos ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Faleceu na noite do último sábado, vítima da Covid-19, Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, no Pernambuco. Dom Henrique tinha 57 anos e era alagoano de Penedo. Estava internado em Recife desde o dia 4 de julho, devido às complicações provocadas pela doença. A missa ezequial foi celebrada ontem, domingo, às 10 horas da manhã, tendo em vista o período pandêmico em que vivemos. Apenas os padres e diáconos, além de outros bispos e familiares de Dom Henrique, estiveram presentes. A gente tem imagens? Seu sepultamento foi na Catedral Diocesana de Nossa Senhora da Conceição dos Montes, onde tantas vezes celebrou os sacramentos. Dom Henrique foi auxiliar da Arquidiocese em Aracaju, Sergipe, de 2009 a 2014, quando foi nomeado para a Diocese de Palmares. Era conhecido e querido por todo o Brasil pela sua capacidade intelectual, pelas suas pregações e atingiu um grande número de pessoas nas redes sociais. Nós nos solidarizamos com a Diocese de Palmares e com todos os familiares neste momento de dor. Dom Henrique foi o segundo bispo que morreu vítima de Covid aqui no Brasil. O primeiro foi o arcebispo emérito da Paraíba, Dom Aldo de Silo Pagotto. Como estamos cuidando dos nossos idosos? Como estão vivendo os mais velhos nessa fase de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus? Vamos abordar esses e outros assuntos a partir dessa semana em uma série especial de reportagens. E nesse primeiro capítulo da Sabedoria do Tempo, nós vamos reviver acontecimentos que marcaram o mundo, conhecer personalidades que presenciaram fatos históricos, superaram momentos difíceis e até hoje contribuem ativamente na sociedade. Nas últimas décadas, o mundo passou por grandes acontecimentos. Em 1930, a Grande Depressão, também conhecida como Crise de 1929, foi considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. A fase que causou altas taxas de desemprego só terminou com a Segunda Guerra Mundial em 1940.
Já em 1964, a ditadura militar no Brasil restringiu direitos e impôs a censura por 21 anos. O regime ditatorial só terminou em 1985. De lá para cá, a sociedade evoluiu, houve progresso e com ele surgiram novos desafios e muitas incertezas. Mas uma coisa é certa, o poder de superação da humanidade sempre esteve presente. Um exemplo disso é a pandemia do coronavírus. A atual crise chama atenção para algo que talvez tivéssemos deixado um pouco de lado na correria do dia a dia: o cuidado com a vida. Para o jornalista e escritor Henrique Morgantini, a doença que afeta principalmente pessoas com mais de 60 anos, por serem mais vulneráveis, abre espaço para uma profunda reflexão. Como estamos cuidando dos nossos idosos? Como eles são reconhecidos e valorizados? Nós não valorizamos a trajetória das pessoas, né? Todos os feitos, todas as realizações, toda a trajetória de alguém que tem a sorte, que tem a oportunidade de envelhecer. Porque eu acho que esse é um outro ponto também, né? Quando você levanta, por exemplo, essa ideia de que daqui a 20 anos como nós estaremos, quer dizer, como vamos preparar as pessoas para chegarem à terceira idade, para chegarem à fase conclusiva do seu ciclo de vida. Nós estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando dos jovens, dos nossos filhos, porque aí entra um outro ponto, aí entra um outro aspecto. Que perspectiva que nós estamos dando a essas pessoas? Porque quando a gente fala, por exemplo, do reconhecimento, nós estamos falando do trato social, né? Como é que nós encaramos os idosos? E nós temos aqui no Brasil, em geral, as culturas ocidentais têm uma característica muito peculiar, que é a de isolar as pessoas a partir de uma certa idade, né? Eu não digo nem descartar, mas talvez isolar um pouco, né? E você, com isso, você aí sim descarta todo um arcabouço de conhecimento, de experiência e de contribuição que essas pessoas já deram e ainda podem dar, porque chegaram a uma certa idade. Em uma época de distanciamento físico, consequência do isolamento social, a internet e suas ferramentas tecnológicas nos ajudam a ter acesso a exemplos de superação, como o do jornalista Alziro Zarur. Conversamos com ele virtualmente. O profissional de 64 anos está há mais de 3 meses isolado em uma fazenda com a esposa por causa da pandemia. Entre as mais de 4 décadas dedicadas à profissão de jornalista, o goiano relembra fatos marcantes registrados em sua carreira, histórias que ele mesmo ajudou a escrever. Quando eu iniciei minha carreira no jornalismo, em 1980, eu nem tinha me formado ainda, logo veio o movimento pelas diretas já. Grandes políticas, maiores lideranças políticas do país participavam desse movimento e eu, inclusive, acompanhei um comício dele, o comício das diretas, na Praça Cívica, que reuniu, na época, cerca de 100 mil pessoas. Em 87, um grande fato histórico que eu pude acompanhar, que foi o acidente com o César 137, que causou uma enorme repercussão, acabou com a imagem do estado de Goiás no Brasil e no exterior, um acidente radiológico considerado o maior do mundo até então. Houve um outro fato também, por exemplo, a morte do cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, outra enorme cobertura. Nós conseguimos mostrar para Goiás e para o Brasil o cortejo dele até o cemitério ao vivo de helicóptero, coisa que era quase impossível naqueles tempos, né? E mesmo depois de tantos anos de experiência na busca de notícias, Alziro contraria as estatísticas. Ele diz que mesmo durante a crise atual, nunca trabalhou tanto. E para quem achou que já tinha visto de tudo, o jornalista afirma que nada se compara ao que o mundo tem vivido agora. Como o fato que nós estamos vivendo agora, nenhum outro chega perto. Por quê? Porque nós estamos acompanhando, são dezenas de milhares de pessoas mortas,
naturalmente, com a subnotificação por questões técnicas, de falta de condições, com certeza esse número é muito maior. Já são, eu creio que não só mais de 1 milhão, mas eu penso que alguns milhões de pessoas contaminadas. E as pessoas no mundo inteiro não tendo outra opção melhor do que ficar em casa, trabalhando, como eu estou fazendo aqui há mais de 3 meses já, né? Isolado na fazenda, trouxemos por aqui para aqui a internet, e aqui estou trabalhando, me parece, mais do que se eu estivesse presencialmente atuando, né, no jornalismo. Apesar dos momentos de aflição e de muitas incertezas, é na rotina produtiva e com o apoio da família que muita gente, assim também como o jornalista goiano, encontra a motivação para seguir em frente e sem dúvida nenhuma de que tudo isso vai passar. Com certeza vai passar sim, basta que nós tenhamos fé e colaboremos para a superação deste momento, que com certeza já vai passando, para que nós possamos também reviver de uma forma muito intensa a capacidade que o ser humano tem de se refazer diante de tantos desafios, como foi lembrado na reportagem. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem o quadro que você sempre aprecia aqui no nosso programa, o Santo Café. Hoje nós vamos falar sobre comunicar o bem. Nosso entrevistado será o Rinaldo de Oliveira, jornalista e fundador do portal Só Notícia Boa. Na volta do intervalo, eu espero a sua audiência. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e agora chegou aquele momento todo especial, agradecendo a sua audiência, a possibilidade de comunicar o bem com você através desse quadro em que nós somos chamados a partilhar experiências, a conversar com o nosso convidado. Então chegou o momento do nosso Santo Café. E para falarmos um pouco mais sobre a série da Notícia Boa, de comunicar o bem, que nós estamos fazendo aqui na TV Pai Eterno, no nosso programa, hoje nós vamos conversar com o jornalista Rinaldo de Oliveira, ele que é fundador do portal Só Notícia Boa. Rinaldo, bom dia, muito obrigado por nos acolher aí na sua casa, uma oportunidade para a gente de muita alegria podermos conversar. Oi, Padre Wellington, eu que agradeço, muito obrigado pelo contato, pelo espaço, pela oportunidade de falar sobre notícia boa. Então, eu achei interessante porque aqui nós estamos fazendo essa série, Rinaldo, e nós procuramos algumas iniciativas como essa sua, que busca comunicar o bem. Nós fomos, através da nossa produção, à procura dessas iniciativas. E eu queria que você contasse para nós primeiro como é que surgiu esse portal, né? Só Notícia Boa. Bem, o sonoticiaboa.com.br, para que as pessoas possam acompanhar, ele tem 2 motivos para a criação. O primeiro é que eu fui apresentador de um telejornal às 7 horas da noite, que dava muita notícia ruim,
Durante 8 anos eu apresentei esse telejornal. E esse telejornal me provocou um problema de estômago, uma dor de estômago muito forte. Fui parar no médico. E o médico me disse que o problema era o meu trabalho. Aí decidi fazer um blog falando de coisas positivas. Só que quando eu fiz o blog, eu achava muito pouco. Isso foi em 2009, né? Eu achava muito pouco, porque assim, no blog as pessoas, elas veem uma notícia só e correm para cima, vem outra notícia e correm. Eu queria que as pessoas abrissem a página e vissem muita coisa boa para perceberem quanta coisa legal está acontecendo e quanta gente boa tem nesse mundo. Só que eu não tinha um nome para o portal. O que aconteceu? Em 2010, vem a segunda parte, né? Em 2010 eu descobri que a minha filha, na época, com 10 anos, ela não me assistia na televisão, ela não assistia o telejornal do pai porque ela tinha medo de assistir meu telejornal. E aí eu fui falar com ela e ela me disse: papai, eu não assisto, eu adoro você, eu te amo, tela, né? Só que o teu programa só dá notícia de gente que morre, que mata, que maltrata criança e maltrata cachorrinho, e eu gosto só de notícia boa. Foi aí que nasceu o nome, que hoje está completando 9 anos, a partir de agosto, está em 120 países, tem 3 milhões de acessos por mês. É isso. Certo. E como é que foi essa experiência com a sua filha? Quando você se viu questionado diante daquela situação, o que você pensou naquele momento em que dentro da sua casa você tinha uma pessoa que buscava não te assistir porque talvez não gostasse do teor da notícia que você repassava? Aquilo foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque, na verdade, eu já pensava em fazer alguma coisa nesse sentido, porque a notícia ruim, ela nunca me fez bem, né? Foram 30 anos de jornalismo trabalhando nas maiores emissoras de rádio e televisão do Brasil. E eu nunca gostei de notícia boa, mas naquela época, em 2009, 2010, não tinha nada parecido com só notícia boa. Eu não conhecia nada parecido. Então, criar esse portal foi uma coisa que nasceu de dentro para fora. Eu não sei te explicar. Mas assim, eu acreditei no projeto e toquei o projeto. Inclusive, durante 5 anos, eu banquei o Só Notícia Boa com o meu salário. Eu não ganhei absolutamente nada, eu só investi durante 5 anos. Então, essa história da minha filha não me assistir na televisão acabou sendo um marco, né? Foi isso que mudou a minha vida. Certo. E como é que você tem feito as suas pautas? Como é que você elenca aquilo que você vai postar? Claro, a gente já sabe que pelo nome, aquilo que a gente vai encontrar é só notícia boa. Mas como é que você elenca aquilo que você vai colocar nesse site? Como é que é feita a seleção, a edição aí do que vai ao ar no portal Só Notícia Boa? Olha, na verdade, a gente faz uma triagem. No começo era muito difícil, porque tinha pouca notícia naquela época. Agora tem bastante. Então, a gente faz uma triagem. A gente tem uma pastinha em que a gente coloca as matérias que a gente recebe, né? Que a gente vai escrevendo. Tem muito leitor que manda pra gente, tem muita gente nas redes sociais que manda sugestão de pauta pra gente, e a gente vai colocando numa pastinha. Aí, depois que a gente coloca tudo isso que a gente acha legal na pastinha, a gente vai checar a informação. Por quê? A gente não admite fake news, né? A gente só trabalha com notícia de verdade. Então, depois que a gente pega a notícia, vai checar a notícia, a gente vai telefonar para as pessoas para depois produzir. Então, o processo é o mesmo processo que se faz no jornalismo comum, numa emissora de televisão comum, né? É o mesmo processo, só que a gente focou no positivo. A gente não dá notícia ruim, só notícia boa. Certo. Eu estou aqui acessando o portal do Rinaldo e estou vendo como é que ele tem colocado, de fato um portal que chama a atenção, né, do ponto de vista da apresentação, né, tem aí mostrando, olha, está bem relacionado com aquilo que está acontecendo no momento também, né, Rinaldo? Chama a atenção também para a questão desse player, né? Olha que bom que você tem feito isso. Agora eu queria saber como é que foi o percurso, o caminho que você fez
para chegar a essa ampla plataforma, né, de difusão de boas notícias, que é hoje o portal Só Notícia Boa? O Só Notícia Boa ele é o primeiro portal brasileiro de notícia boa. Quando a gente começou, não tinha nada parecido. A gente não teve um exemplo para copiar. Foi um portal que foi nascendo poucos, né? A gente foi compreendendo aos poucos o que é a notícia boa e o que é notícia boa, porque nem sempre o que é bom para mim é bom para você. Então a gente criou uma máxima aqui na notícia boa. Quando a gente vai colocar uma matéria no ar, a gente se pergunta: essa notícia faz bem para a maioria das pessoas? Se ela fizer bem para a maioria das pessoas, ela entra no sonoticiaboa.com.br. Certo. Agora, em que regiões vocês estão presentes atualmente? Assim, no sentido de onde é que você recebe mais sugestão de pauta? Quem é que mais sugere ao Só Notícia Boa boas notícias ou boas pautas para serem difundidas? Padre, assim, eu estou muito feliz porque o Só Notícia Boa está em 120 países. A gente tem leitores em 120 países. Assim, inclusive é sensacional quando eu faço lives no Instagram, principalmente por volta das 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde aqui no Brasil são 6 horas da manhã no Japão. Sim. Né? Então, assim, a gente consegue integrar leitores quando a gente faz live às 6 horas da tarde de vários países, da Nova Zelândia, da Austrália, entra gente da França, da Itália, do Canadá, dos Estados Unidos, Portugal. É uma coisa assim maravilhosa. Então, todas essas pessoas que são leitoras do Só Notícia Boa, tem uma coisa muito, muito legal que acontece. As pessoas, quando conhecem o portal, elas viram fãs. Então, o fã, ele quer ver aquela notícia que aconteceu na região dele no nosso portal. Porque nem sempre aquela notícia boa aparece na grande mídia, mas ele quer ver aqui. Então ele manda essas notícias para a gente e é assim que a gente recebe. Claro que nós temos também jornalistas em São Paulo, colaboradores em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Brasília, eu e minha mulher, nos Estados Unidos, na Itália e na Inglaterra. Agora, desculpa assim, só para te interrompendo, mas eu queria saber se essas pessoas, elas são funcionários ou elas são voluntárias? São voluntárias, porque a gente ainda não ganha tanto dinheiro assim, né, para poder pegar tanta gente. Mas o meu sonho Existe um ditado aqui pro lado de Minas Gerais e Goiás que fala que felicidade não vem de jornal. E quando me contaram do seu portal, eu confesso que eu lembrei dessa fala, porque eu também sou jornalista, e algumas pessoas sempre diziam que a nossa pauta, você já trabalhou em rádio e em televisão, você sabe como é que é isso, ela sempre pegava pelo factual do impacto. E muitas vezes o factual do impacto que prende aquela audiência, principalmente cotidiana, é aquela que puxa mais para o radical, ou para o sofrimento alheio, ou para situações que amedrontam as pessoas. E quando alguém me disse do seu portal, que depois eu tive a oportunidade de entrar, né, até as meninas aqui da produção que nos apresentaram a ideia, eu fiquei imaginando, se felicidade não vendia jornal, agora a gente tem algo para contrapor e dizer que esse tipo de pensamento não é mais válido para o momento atual, não é mesmo? É exatamente isso. Você falou todas as palavras. Assim, eu fico muito feliz porque quando a gente começou Só Notícia Boa, de fato a notícia boa ela era usada só para terminar o telejornal. Só para o apresentador olhar para a câmera, sorrir e falar boa noite. Agora isso está mudando. Você sabe, padre, assim, eu fico muito feliz de contar isso. As produções, os maiores programas de televisão me ligam, me telefonam para pedir contato das personagens que a gente coloca no Só Notícia Boa. Luciano Huck, fantástico. Rodrigo Faro, da TV, a produção da Eliana, enfim, todos eles já perceberam que... Agora o pessoal da TV Pai Eterno também vai estar te ligando para poder pegar contato. Com todo prazer, eu passo com todo carinho, porque assim, eu acredito, padre, que toda vez que uma emissora coloca
uma reportagem de 4, 5 minutos positiva, ela tirou do ar os 4, 5 minutos que ia dar para uma reportagem negativa. Sim. Então eu dou contato com o maior prazer. Assim. E assim, a gente virou pauta. Era isso que eu estava querendo dizer. O Só Notícia Boa virou pauta para os maiores programas de rádio e televisão do Brasil. Isso tem motivo, porque dá audiência, sim. Eu tive uma experiência muito encantadora quando a Fátima Bernardes ficou lá no Rio de Janeiro, no programa dela, para fazer ao vivo, para falar do Só Notícia Boa. Tá? E eu fiquei muito feliz porque deu tão certo. Olha, para você ver como é mentira essa história de que notícia ruim só é que vende. Deu tão certo a minha participação, que a minha participação, que ia ter 4 minutos, durou um bloco inteiro. Olha só, isso é muito importante, viu? Muito importante. Agora, em meio àquilo que nós estamos vivendo um momento muito difícil para o pessoal que está ficando mais em casa, acaba tendo mais contato com os veículos de comunicação e, naturalmente, se assim poderíamos dizer, porque hoje a gente já entende como é que é feita uma pauta, então não é tão natural assim, né? Existe a questão da linha editorial. As linhas editoriais têm se pautado por volume de obituário, por situações calamitosas, por dificuldades, limites. É claro que tudo isso precisa ser muito bem abordado, até por uma questão de cidadania, exercício de cidadania, mas como é que você tem sentido a sua função social do Só Notícia Boa nesse momento que nós estamos vivendo em casa, diante de uma pandemia que está sendo mais democrática possível? Olha, a nossa participação tem sido fundamental. Isso não é o Rinaldo quem está dizendo, são os leitores. Porque durante essa pandemia aumentaram muito os casos de ansiedade, os casos de depressão, de síndrome do pânico e de tentativas de suicídio. E as pessoas me escrevem dizendo que, ao ler o Só Notícia Boa, elas se sentem melhor. Olha só. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz saber que, de alguma forma, a gente pode ter uma ferramenta para melhorar o dia das pessoas. Porque quando você lê coisas boas, o seu cérebro ele fica melhor, você tem mais esperança, sabe? Há uma importância muito grande. A Notícia Boa, eu acho que ela, durante muito tempo, ela foi minimizada. E hoje, todo mundo está vendo a importância dela, porque ela faz bem para a saúde física e para a saúde psicológica das pessoas. Já teve gente, padre, que uma moça me escreveu uma vez, dizendo que ela estava... A frase dela foi muito forte. Presta atenção, olha. Ela escreveu assim: eu estava pensando numa forma uma forma indolor de não acordar amanhã. Quando eu li aquilo, eu me arrepiei. Eu até parei, pus a mão assim, eu falei, Jesus do céu, o que eu vou começar a ler? Essa mulher vai me matar. Aí eu respirei assim e voltei a ler o que ela estava me escrevendo. Aí ela escreve assim: mas eu estou na 6ª notícia do Só Notícia Boa e eu estou feliz aqui para dizer que eu estou viva. Eu comecei a chorar. Porque se a gente consegue salvar uma vida, uma que seja, a gente já cumpriu o nosso papel social. Sim. Eu quero partilhar com você uma experiência que eu tive aqui antes da gente se conhecer, antes da gente conhecer o seu portal, a sua iniciativa. O criador do canal da TV Pai Eterno, fundador da Associação Filhos do Pai Eterno, o Padre Robson de Oliveira, quando a gente falava sobre a necessidade de um telejornal na grade aqui da emissora, e todo mundo pensando o nome do jornal e tal, e ele disse assim, Jornal Boa Notícia. Então aqui, o nosso telejornal, ele é quase o Só Notícia Boa, só que invertido. Então é o Jornal Boa Notícia, que o Padre Robson pediu que nós comunicássemos e dessemos essas boas notícias através desse veículo de comunicação que a igreja coloca à disposição das pessoas. Então eu queria partilhar com você essa identificação de sentimentos, de desejos, de vontade de comunicar o bem, que foi do Padre Robson, do Padre Robson, porque o Jornal Boa Notícia está na grade da nossa programação, e é também do Rinaldo, que está aí com esse projeto belíssimo que alcança tantos países, que é o Só Notícia Boa.
Inclusive, eu quero dizer também que eu voltei este ano com a terceira temporada do nosso Jornal de Notícia Boa. Inclusive, é uma coisa sensacional, porque eu comecei em 2016 esse telejornal, depois eu fiz uma segunda temporada em 2018 e agora em 2020 a gente quebrou outro paradigma. Pela primeira vez, você tem um telejornal de notícia boa apresentado por pai e filha. Olha a minha só. filha, que eu te contei lá atrás, que com Sim. 10 anos de idade deu nome ao portal Só Notícia Boa, hoje apresenta comigo o jornal Só Notícia Boa. Ela está com 19 anos, ela não tem nada a ver com jornalismo, ela faz medicina veterinária, mas ela entende muito de vídeo, porque essa geração é muito tecnológica, né? Tá falando e tal, fazendo lives e tal. E ela está apresentando comigo. Eu quero te convidar para assistir. É o telejornal Só Notícia Boa, que está no YouTube, que é youtube.com/canal Só Notícia Boa. Aí você vai ver que gracinha. Eu fico muito orgulhoso. Parabéns, viu, Rinaldo? Eu fico muito feliz de ver essas iniciativas dando certo e unindo famílias, né? Afinal de contas, une a sua família e une também a família de quem assiste para poder se despertar que existe notícia boa para ser comunicada. Agora, o site, o Só Notícia Boa já ganhou alguns prêmios, né? Inclusive da CNBB. Como é que foi essa visibilidade para esse projeto? Nossa, foi sensacional, porque primeiro que a gente ganhou o prêmio de número 50, né? Foi quando esse prêmio CNBB completou 50 anos e a gente ganhou como melhor portal. A gente foi uma coisa maravilhosa, porque o Papa, ele sempre pediu, há muitos anos ele pede que os jornalistas deem mais notícia boa, né? Sim. E a gente já vem fazendo isso há muito tempo. E naquele ano que a gente ganhou o prêmio, foi justamente o ano que o Papa fez esse pedido de uma forma muito clara, para que os jornalistas mostrassem coisas boas. E como a gente já vinha fazendo isso, eu acho que deve ter influenciado na decisão dos jurados, né? Eu fiquei muito feliz. Para a gente foi uma visibilidade muito legal, porque o Só Notícia Boa, ele fala para diversas religiões, né? Porque quando você fala do bem, você fala para a Igreja Católica, você fala para a Igreja Protestante, você fala para todo mundo. O bem está presente nas religiões. Então, receber esse prêmio da Igreja Católica foi uma honra para a gente. Que bom, Rinaldo. Olha, eu quero agradecer a sua iniciativa. Esse espaço aqui também não deixa de ser um reconhecimento à sua iniciativa, da sua família, em comunicar o bem. Nós temos feito essa série justamente para dar visibilidade a iniciativas como a sua e os nossos parabéns, e conte sempre com a equipe aqui do programa Pai Eterno para divulgar o Só Notícia Boa. Rinaldo de Oliveira, jornalista e fundador do portal Só Notícia Boa. Muito obrigado pela sua participação, fiquei muito feliz de ouvir a sua história e de poder conhecer mais iniciativas positivas como a sua. Padre Wellington, eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, porque é muito importante a gente falar de notícia boa, a gente difundir a notícia boa, a gente chegar a cada cantinho desse Brasil, porque tem muita gente precisando disso nesse momento, e a gente faz isso sem cobrar absolutamente nada. A gente faz por amor à nossa profissão, à nossa vida e ao ser humano, porque notícia boa, ela leva esperança, ela leva paz, ela leva alegria, que são valores que a gente está precisando muito nesses dias de pandemia, que as pessoas estão com tanto medo, com tanta tristeza, presas dentro de casa, à medida que elas podem ficar. Tá certo, muito obrigado. Fica aí então para você, telespectador, a oportunidade de conhecer essa iniciativa. Só Notícia Boa está nas plataformas, basta você procurar e acessar www.sonoticiaboa.com.br. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
De volta ao vivo para todo o Brasil, agradecendo a sua audiência. Você que nos dá a honra de podermos entrar na sua casa, no seu trabalho, para juntos vivermos o programa Pai Eterno. Chegou o momento de interagirmos com você que deixou sua mensagem em nossas redes sociais. Padre, temos aqui a Carla Novaes, que pede a recuperação por uma cirurgia que ela fez no joelho, clama ao Pai Eterno a recuperação do seu joelho. A Jacira Joana pede pela sua família e por todos aqueles que neste momento se encontram enfermos nos hospitais, que o Pai Eterno agora derrame sobre eles a bênção da saúde. O Rodrigo Santos agradece pela quitação das dívidas que ele conseguiu depois de muita oração e pede também por toda a sua família. Tá certo, e a gente reza de um modo muito especial por todos aqueles que precisam de uma bênção nesse dia, nessa segunda-feira, principalmente, né? Nós estamos começando mais uma semana de trabalho. Queremos rezar junto ao Pai Eterno por você, querido irmão e irmã, que começa uma semana com muita disposição para poder oferecer a Deus os dons do seu trabalho. Vamos pedir a bênção de Deus para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, Criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas, suplicamos a Tua bênção e proteção sobre todos os locais de trabalho, que a graça do Teu Espírito Santo habite nesses lugares para que não haja contenda nem desunião. Afasta toda inveja para que Teus anjos de Deus acampem ao redor dos estabelecimentos e somente a paz e a prosperidade habitem esses lugares. Concede a todos os trabalhadores um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as Tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram dos seus empregos o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a Ti. Divino Pai Eterno, também pedimos a Tua bênção e providência para as pessoas que estão desempregadas. Amparai-lhe com a vossa graça para que não desanimem na fé e tenham sempre a esperança de prosseguir na luta, que tudo concorra para o seu bem e que elas alcancem logo o trabalho que esperam. Amém. Vamos apresentar mais pedidos e agradecimentos ao Pai Eterno para juntos rezarmos a nossa consagração. Padre, temos aqui a Maria Nilza, que pede oração pela sua saúde, de todos os familiares, a Francisca, que pede pela sua família, e a Antônia, que apresenta a sua saúde também. E nesse gesto a gente coloca a sua intenção, o seu pedido, o seu agradecimento no coração de Deus. Vamos juntos rezar a nossa consagração? Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou, que uma chuva serena de graça venha sobre a sua vida,
a vida da sua família e as suas diversas necessidades. Que Deus abençoe e fortaleça a sua disposição de servi-lo e amá-lo no cotidiano. Muito obrigado, Vanessa, pela sua participação. Obrigada, Padre. Obrigada por você que esteve conosco. Hoje várias pessoas participaram conosco, Padre. Quase 500 pessoas. Olha só, muito obrigado a você que rezou, a você que participou conosco. Até o nosso próximo encontro, aqui na TV das Bênçãos do Pai.